Olá, boa noite, tudo bem com você? Caleb Online, aqui todas as noites. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para este curso bíblico que o Senhor Deus presenteou você no início do ano. Está uma bênção, as pessoas estão gostando muito, nós estamos muito felizes porque vocês estão entrando aí, compartilhando e comentando e aprendendo junto conosco da palavra de Deus. Amém. Cada vez que nós lemos a Bíblia, nós aprendemos um pouco mais. Por isso me deixa feliz, porque você está aí do outro lado e eu sei que sua fé está aumentando. Lembra que nós estudamos lá naquela aula que a fé aumenta pelo ouvir a palavra de Deus? Cada dia que você vem aqui, a sua fé aumenta um pouco. Então, estamos felizes por você estar conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero mandar um abraço para o pessoal lá da Itália, né? Itália que está conosco. O pessoal falaram que amaram o estudo de ontem do santuário, foi uma bênção. Os louvores foram uma bênção. Que Deus abençoe vocês aí que estão bem longe, mas estão aqui no nosso coração também. Um abraço para Nilza, um abraço para Nice e um abraço também para o irmão Assis que está chegando aí. Um abraço, irmão Assis, boa noite, seja bem-vindo. Quero mandar um abraço para o pessoal também lá do Rio de Janeiro, lá o pessoal do Belfort Roxo, Xangri-Lá, um abraço para vocês aí, um abraço para todos que estão assistindo aí do bairro de Xangri-Lá. E também quero mandar um abraço para minhas irmãs, Adriana, Nice e Quitéria, um abraço para vocês, tá bom? Um abraço pessoal aqui de Anchieta, Nova Anchieta está conosco todas as noites, uma boa noite para vocês, um abraço para todos. Meu amigo Juarez está aí toda noite também, junto com sua esposa Marlúcia, assistindo. Também um abraço pessoal lá de Paraty, para Eliane, Zé Maria, o esposo dela, um abraço para eles, que é um casal abençoado, que vive ajudando o povo e levando o evangelho de Deus para as pessoas. Um abraço pessoal de Umbu, meu amigo Ricardo lá de Umbu, Deus abençoe você. Um abraço para Dona Edna e toda a sua família, seu Josias que nos assiste também. Um abraço para vocês aí, que Deus fortaleça a vida de vocês, tá bom? Nós iremos cantar louvores enquanto vocês vão entrando aí, vão compartilhando. A irmã Denise já está aí escrevendo aí, ó, disse que é de Xangri-Lá. Um abraço, irmã Denise. Deus abençoe você. Meu irmão Assis também está lá em São Paulo, mas está assistindo também. Chegou Marluce, boa noite Marluce, lá de Nova Anchieta. Um abraço para Juarez, seu esposo. Sei que ele está aí do seu lado agora. É bom, né, nesse friozinho assistir a live aí no conforto de casa. Que coisa boa, você vê a palavra de Deus no conforto de casa. Chegou a Josiane Aguiar, um abraço Josiane, seja bem-vinda. Acabei de mandar um abraço para toda a sua família aí, tá? Seu Josias, Dona Edna, a Paloma, a Ludmila e o Ricardo, todos vocês aí, um abraço para toda a sua família, tá bom? Fala para o Ricardo que eu mandei esse abraço para ele, tá? Então, olha só, a Cristiane também está conosco, né? Um abraço, Cristiane, seja bem-vinda. Ela está lá no bairro Nova Jerusalém. Isso aí, muito bem. Toda a família da Josi aí assistindo conosco. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Então, olha só, Joelma Souza, seja bem-vinda, Joelma Souza. Que Deus abençoe. Paloma foi sorteada ontem ou foi anteontem, meu bem? Que ela ganhou o brinde. Nós vamos levar o brinde dela ainda, né? Eu sei que ela foi sorteada. Paloma foi sorteada e ela vai ganhar um brinde. Se eu não me engano, foi ontem ou foi anteontem.
Acho que foi anteontem. Então, sejam bem-vindos. Vamos cantar o louvor para abençoar mais ainda a nossa família? Amém. Vamos lá. Agora. Você vai compartilhando aí, coloca teu nome. Cada vez que você participa, no outro dia você está participando do sorteio também, tá bom? Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Deus quer abençoar, Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar, o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Glória ao Senhor, nosso Deus, e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Glória ao Senhor, nosso Deus, e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Permita um milagre em sua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser ouvir esse louvor aí em casa, procura no YouTube. Deus quer abençoar. E você ouvirá esse louvor e será abençoado a sua casa. Joelma fala que é a mãe da Bruna. Estamos orando por você e sua filha, tá? Estamos orando em nome de Jesus. Queremos ver ela descer as águas batismais, entregando a vida dela a Jesus, comprovando. Ela já entregou, né? Comprovando para ela o batismo dela em nome de Jesus. A Jandira chegou também, boa noite. Elian chegou, um abraço aí para essa família que está toda noite conosco aqui. Que Deus abençoe e fortaleça cada um de vocês. Olha, meus queridos, que bom que vocês estão entrando, estão compartilhando, comentando. Não esqueçam de ir lá no YouTube, tá? E se inscreverem lá no nosso canal para nós conseguirmos também fazer live lá, tá? Olha só, hoje eu vou sortear esse presente aqui, ó, para o pessoal. Ó, que livro maravilhoso, meu bem. Ó só, capa dura, ó, é capa dura, ó. Uma maravilha esse livro. Esse livro é o quê? Manual para a família ser feliz? Isso, vida em família. Olha, você vai ler e vai aprender muita coisa para viver feliz com sua família, tá bom? Então, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Lima. Seja bem-vindo, Lima Acres. Deus abençoe você, meu amigo Lima. Boa noite. Ele fala lá de Campina Grande, na Paraíba. Vai colocando aí de onde vocês são, tá bom? Onde vocês estão assistindo.
local e para todo mundo ver onde vocês estão assistindo, tá bom? Nós iremos fazer o sorteio. Eu quero falar uma coisa, se a família de Elião, o Jonathan ganhou um desse aqui, ó, junto com a pizza. Aí eu vou dar outro brinde, esse aqui eles já ganharam um, não precisa mais não, vou deixar para outra família. Se sair eles, Boa né? noite, Cida Afonso, seja bem-vinda à nossa live, que bom ter você por aqui. Deus abençoe você e sua casa, tá bom? Vamos fazer o sorteio. Lembrando que o sorteio do ventilador será semana que vem, tá? No final dessa semana, quer dizer, dia 25. Aí para você participar, você tem que comentar, como todo mundo está comentando aí. Cida, você é de onde, Cida? Escreva aí de cidade, Cida Afonso. Eu sei de onde você é, mas o pessoal quer saber de onde você é. Tá? O Lima é lá de Campina Grande. E a Joelma também é lá do Rio de Janeiro. Vamos ver quem vai ganhar esse livro. Tomara que seja uma família bem feliz, bem abençoada. Ágata Pérola. Ágata Pérola. Isso é duas pessoas. Sim. Ágata Pérola. Não, é a Ágata. Aí é as três irmãzinhas. Eu coloquei aqui junto, mas é o primeiro nome. Da Jamile, da esposa mesmo. do Rodrigo. Entendi. Foi a Ágata que ganhou. A Ágata ganhou. Eita, olha só que maravilha. A Ágata ganhou o livrinho. Vamos sortear mais, vamos lá. Esse livro aqui ela vai ler junto com o papai e com a mamãe, ó. Eu vou levar um presente de criança para ela escolher o livro ou esse aqui também. Vamos ver o próximo. Isso mesmo, Juarez. Juarez vai ganhar um brinde. Muito bem, Juarez. Vamos a mais um. Hoje eu quero dar bastante sorteio, sortear bastante hoje. Vamos lá. Gente, olha só quem será. É o Simon. Ele é filho da Josi Fernanda. Isso, Simon, filho da Josi Fernanda, ele é aqui de Anchieta, né? Isso. Vamos encontrar eles, tá bom? Então, meus queridos, olha, chegou a Jamile, a Ágata ganhou um brindezinho já, tá bom? Já ganhou uma lembrancinha, Ágata. O Jorge, sobrinho do irmão de Alcides, está lá. Cláudia está conosco também. Um abraço para vocês. Cláudia Mar. Chegou a Mili, que é a Jamile. A Mili chegou. Só está do Rodrigo chegar, mas ele está aí junto com a esposa. Um abraço para vocês. Então, meus queridos, olha, o estudo de hoje é uma maravilha. Vocês entenderam direitinho como foi uma bênção. Gente, o pessoal foi lá conversar comigo, amaram o estudo de ontem. Você amou também o estudo de ontem, aprendeu direitinho. Olha como Deus é maravilhoso, Ele quis morar conosco aqui. Ele fez uma casa para morar com o pessoal lá, né? Então, Deus, Ele quer morar com você também. Entenderam? Deus ama você. Ele quer morar com você. Leonor chegando por aí, Deus ama a Leonor também, Dona Leonor lá de Pernambuco, sertão de Pernambuco, coisa boa. Então, gente, lembram que tem um santuário aonde? Lá no céu. Tinha um santuário aqui na terra, né, irmão Cid? Tem um santuário aqui na terra e agora tem um santuário no céu. Entenderam? O da terra aqui tem a igreja, mas o santuário que está valendo hoje é no céu. E quem é o sumo sacerdote de lá? Jesus Cristo, não é isso? Então você só se ajoelhar, não precisa mais. Lembra que naquela época tinham que matar um cordeirinho para ser perdoado? Agora não, depois que o verdadeiro cordeiro morreu, você vai lá só confessar e chega no céu a sua oração. Jesus intercede por você e perdoa seus pecados. Não é maravilhoso? Amém.
Vamos fazer uma oração para nós começarmos a aula de hoje? Muito bem, Rodrigo chegou por aí, Deus abençoe. Todo mundo comentando, chegando. Vamos orar. Querido Deus, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por mais uma noite estarmos juntos aqui entre amigos e irmãos. Pedimos ao Senhor o poder do Espírito Santo sobre nós. Que também, Senhor, o Espírito Santo abra a mente e o coração de todos nós para aprendermos da Tua Santa Palavra. Nos dá o Teu Espírito Santo, Senhor, porque sem Ele não podemos fazer nada nem entender nada. Ele é o nosso professor, que Ele nos ajude. Protege cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Já lembramos do estudo de ontem. E hoje nós vamos estudar um assunto que é muito importante. Chama-se o juízo. Eu queria fazer uma pequena introdução para a gente relembrar alguns detalhes importantes. Ontem, no estudo do santuário, a gente viu que a casa de Deus ela tinha 3 compartimentos. O quintal, que chama-se pátio, que tinha o altar de sacrifício e a pia, onde o cordeiro era morto ali, né, que representava a terra. E o altar de sacrifício representa a cruz. E também a gente viu que a casa de Deus só tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Durante o ano todo, só era usado o pátio e o lugar santo. E o sacerdote fazia a intercessão, levava o sangue lá para dentro, aspergia na cortina, fazia oração pelo pecador que estava lá fora. Mas tinha um dia especial, que era uma vez no ano, que era o dia 10 do 7º mês, que parava tudo, era feito um dia assim de jejum, oração, porque o sumo sacerdote entrava lá onde tinha a Arca da Aliança, no 2º compartimento, e tirava toda aquela cortina e fazia uma limpeza no santuário. Então, simbolicamente, era a purificação do santuário, tanto física, como tirava toda a sujeira que tinha lá dentro, trocava a cortina, mas também era uma limpeza espiritual. Nós vimos também que Jesus está lá no céu representando a gente e intercedendo por nós. E ele foi para o santuário do céu. O daqui da terra era só um modelo, uma coisa para a gente entender toda a trajetória. A primeira parte do trabalho de Jesus era a morte. Ele ressuscitou e foi para o céu fazer intercessão por nós. Mas tem a segunda parte, meu bem. A segunda parte é o juízo, o julgamento. Então a gente vai ver isso. Porque quando Jesus voltar, cada caso já vai estar decidido. Ou para a vida, ou para a morte. E qual é esse momento que acontece esse juízo? Como que é? E aí nós vamos ver alguns detalhes muito importantes. Como é bom. Gente, olha, é muito importante o estudo de hoje. Olha, ver como Deus é tão maravilhoso e ama tanto você, está levando esse conhecimento para você, aí no conforto da sua casa. Aqui no Espírito Santo está chovendo muito, bastante. E como era que nós íamos sair de casa na chuva, dava trabalho. E Deus levou na sua casa, aí junto com a sua família. A família do Rodrigo está junta lá, a família do Alcides, a família de Elian. Estão todos vocês aí em casa, no conforto de casa. Deus levou na sua casa. Então preste atenção que é importantíssimo esse estudo de hoje, tá bom? Eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração, Josi. Eu sei que o Espírito Santo abençoa a sua vida, Josi. E ele vai falar no seu coração hoje, no coração da Dona Edna, da Ludmila, seu Josias, do Ricardo, do Alcides, do irmão Assis, que está lá em São Paulo, do Jorge, que está em São Paulo também, todos vocês que estão entrando aí, tá bom? Deus está com vocês, Deus quer falar forte ao nosso coração hoje, está falando, tá bom? Preste bem atenção hoje. Queridas, vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte: o que Deus mostrou para Daniel sobre o juízo ou julgamento, né? Nós conhecemos como julgamento. Você já viu algum julgamento? Já viu o juiz, como é que julga? Já foi em alguma audiência? Então, se você não foi, mas você já ouviu falar, nós também, todos nós passaremos por esse julgamento também, tá bom? Minha esposa agora vai ler lá em Daniel, capítulo 7, verso do 9 ao 10, tá bom? Verso 9 e 10. Você também,
Pega a tua Bíblia e confere, tá bom? Daniel, livro de Daniel 7, capítulo 7, verso 9 e 10. Olha o que diz aqui. Vamos ler. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era como chamas de fogo, e um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Uau! Então Deus viu. Deus mostrou para Daniel algo muito especial. O que Daniel viu? Daniel viu um julgamento no céu e ele viu o ancião de dias se assentar. Quem é o ancião de dias? O ancião de dias é Deus o Pai e ele se assenta no trono. Por que será que Deus apareceu assim como uma pessoa, já idosa? Porque nesse tempo aqui, uma pessoa idosa era muito respeitada, significava muita experiência. Não quer dizer que Deus é um velhinho, tá? Com cabelos brancos e tal. Não. Porque sinal de envelhecimento é sinal de pecado. E Deus não tem isso, Deus é jovem. Mas a Bíblia demonstra aqui que é um ser muito experiente. E ele senta ali. E Daniel, imagina que Daniel, ele nunca tinha visto nem a luz elétrica. Então a glória de Deus, o brilho que ele viu de Deus, ele disse assim, olha, um rio de fogo saía de debaixo do trono. Então ele viu a glória de Deus. Ele viu os anjos ao redor do trono, diz que milhões e milhões e milhares de milhares o serviam. Agora, olha só, aqui no final do verso 10, fala exatamente o que eles estavam fazendo. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Veja, no céu tem registros da minha vida e da sua vida. Nós temos um anjo que fica conosco, é o nosso anjo da guarda, e ele faz um registro fiel de palavras, ações e pensamentos de todo ser humano. E quando a gente morre, esse registro ele é levado lá para dentro do santuário do céu e lá é guardado para o momento do julgamento. Quando chama o nome da pessoa, Deus ali abre o livro da vida da pessoa. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo é registrado nesses livros. Ah, olha que interessante. Então, Daniel viu um julgamento. E o que mais que acontecia nesse julgamento? E aí, no verso 13 ele continua descrevendo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Quem é esse filho do homem? Esse filho do homem é Jesus, e ele passou lá para onde o Pai estava, no lugar santíssimo. E Daniel traz uma data que isso ia acontecer. Isso aqui foi o início do julgamento que começou lá no céu. O juízo investigativo. E por que diz que Jesus recebe o reino? Para ser rei, precisa ter súditos, não é isso? E como é que vai saber quem é de Deus e quem não é? Então passa por um julgamento. Então cada nome que é passado em revista, cada vida que é analisada, e coloca assim, esse aqui está salvo. E aí esse aí faz parte do reino de Cristo. Esse está perdido, esse então não faz parte do reino de Cristo. Então Jesus está recebendo das mãos do Pai dele o reino, que é um reino que não vai ter fim. Então, olha só, vemos aqui que terá um juízo, haverá um juízo. Querida, quando ocorrerá o início desse juízo? Vamos ver? Está lá no livro de Daniel 8, verso 14. Deus agora ele chega para Daniel e continua mostrando muitas coisas para ele. No capítulo 8, no verso 14, o anjo fala assim,
E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tarde e manhã? Que é isso? Você lembra quando Deus criou o início lá no iniciozinho da criação, que fala assim, e houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então, tarde e manhã é um dia, não é isso? Sim. Então, aqui 2.300 dias. Mas em profecia, será que um dia vale 24 horas? Quanto será que vale um dia profético? Aqui, quais são as passagens, meu bem, que nós vamos ver agora? Lá em Ezequiel vai falar sobre isso, né? Ezequiel 4, verso 6, fala que, vamos ver a equivalente em profecia, o que é um dia, vamos ver. Quanto tempo vale um dia profético? Porque Deus deu uma profecia assim, ele falou para Daniel, olha Daniel, isso tudo que eu te mostrei vai demorar 2.300 dias. Então, depois disso, o santuário vai ser purificado. Para Daniel, a purificação do santuário era uma coisa bem comum, porque ele conhecia todo esse ritual que a gente falou ontem, né? Então, ele sabia bem o que significava. Agora, veja só. Capítulo 4, verso 6, fala assim, ó. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então Deus falou para Ezequiel, olha Ezequiel, você vai fazer como se fosse uma representação. Quando terminar isso daí, você vai virar para o lado direito, o lado esquerdo, era o lado direito. E você vai deitar e você vai passar ali, ó, 40 dias. Cada dia desse vai simbolizar um ano. Ah, mas será que é só para Ezequiel? Vamos ver um outro lugar na Bíblia também, né, meu bem? Aonde é esse lugar que a gente vai ver Está em agora? Números, capítulo 14, vai falar para nós também. A Bíblia é importante. Olha só. Né? Joyce e Fernanda, a Bíblia é importante. Se nós estudarmos em um lugar, temos que confirmar em outro. A Bíblia é desse jeito, ela fala um assunto aqui e confirma o outro. Né? Você é a mãe da Sofia, do Simon, que Deus abençoe você. E nós estudando a palavra, nós entendemos, tá? Vamos ver agora, confirmando lá em Números 14, verso 34, vai confirmar essa parte que um dia equivale a um ano. Olha só, em profecia, só em profecia que vale esse princípiozinho. Olha o que diz aqui. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Isso aqui foi quando Deus disse que o povo de Israel não ia entrar na terra prometida naquele momento, porque eles tinham duvidado de Deus. Foi quando os 12 espias foram para lá espiar a terra, e aí Deus fala assim, olha, dos 40 dias que vocês espiaram a terra, vão ficar 40 anos. Eu vou dar cada dia desse, vai valer um ano. Então, em profecia, toda vez que tem um tempo profético, um dia vale quanto tempo, meu bem? Um ano. Um ano. Então, quando Deus fala para Daniel assim, olha Daniel, 2.300 anos, depois disso o santuário vai ser purificado. Então, Deus deu um período para Daniel de 2.300 anos. Que especial. Agora, você quer saber quando começa e quando termina os 2.300 anos? A Bíblia fala. Quem quiser saber, entre em contato com a gente, que se tiver muita gente querendo saber, a gente vai fazer uma live especial, só explicando essa data. Mas Deus diz aqui no livro de Daniel quando é que ia começar e quando ia terminar, tá bom? Só que isso é um outro estudo que a gente vai fazer em um outro momento. Se vocês pedirem bastante, a gente faz, tá bom? Então, Deus disse para Daniel claramente, olha, o santuário vai ser purificado. Só que, nessa época que Daniel recebeu essa mensagem, o santuário da terra aqui, ele estava destruído. E Daniel é 600 anos antes de Cristo. E no ano 70 depois de Cristo, o santuário aqui da terra, o templo, o último templo que existiu foi totalmente destruído. Então, não tem como ser o santuário da terra. Deus está falando aqui para Daniel do santuário do céu que tinha que ser purificado. Ué, mas lá no céu tem coisas sujas que precisam ser purificadas?
O que vocês acham? Tem? Tem. Os Tem. nossos pecados estão lá. E cada nome que é passado em revista, que é colocado perdoado, está sendo purificado o santuário. Agora nós vamos ver outro detalhe, né, meu bem? Isso mesmo, meu bem. Olha como é importante. Quero mandar também um abraço para minha sogra que entrou aí, Leonice Soares. Entrou Lili, que é a Lindalva, e Leonice. Lili. Beijo, mamãe. Te amo muito. Que bom que a senhora está aqui com a gente, viu? Um abraço, minha sogra. Queridos, vocês estão vendo a importância que é. Vocês precisam voltar e ouvir várias vezes, porque esse assunto é muito importante, tá bom? Assistam agora ao vivo, mas depois assistam várias vezes para vocês memorizar isso que é importantíssimo para a nossa vida. Então, vimos aí que essas datas foi dada a Daniel, mas agora a terceira pergunta se faz o seguinte: por quem começa o julgamento? Olha que importante. Por quem é que vai começar o julgamento? É Apocalipse capítulo 11, verso 18 e 19. Olha esse texto, no verso 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de darem galardão aos teus servos, os santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, aqui fala que Deus tinha um tempo determinado e que quem ia ser começado, o julgamento ia começar pelos mortos, né? Pelas pessoas que morreram. Quem foi a primeira pessoa que morreu aqui nessa terra? Foi Abel, filho de Adão e Eva. A Caim matou Abel. Então, esse foi o primeiro que morreu aqui nessa terra. Então, o julgamento começa por ele. Primeira pessoinha que morreu. E olha o que mais João viu. Abriu-se no céu o templo de Deus, o santuário de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraivada. Não esquece desse detalhe. Quando viu que o julgamento tinha começado, foi mostrado que a arca Da aliança. Por que será que Deus mostrou para João a arca da aliança bem na hora do julgamento? Por que será? Você vai descobrir hoje, tá bom? Então, aqui é muito importante. O julgamento começa pelos mortos. Mas que mortos? Qual é o outro verso, meu bem, que vai contar um pouco mais para nós aqui? 2 Pedro, capítulo 4, verso 17. Nós encontraremos mais explicação sobre esse assunto que é importante, sobre o julgamento, por quem começará. Isso mesmo. Capítulo 4, 1 Pedro 4, 17. Segundo. Deixa eu ver aqui. 4, 17. 1 Pedro mesmo. Está na primeira. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 17. Que diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se ele primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então o juízo, ele tem 3 fases, meu bem. 3 fases. A primeira fase é essa, a fase de investigação, que se investiga as pessoas que morreram, e que as pessoas que morreram também, que aqui diz que é a casa de Deus, começa pela casa de Deus. Então, as pessoas que diz que eram fiéis a Deus, que diziam que conheciam a Deus, começa por elas. Por quê? Por que é assim? É justo. A pessoa que sabe mais, se conhece mais, ela tem mais responsabilidade. Então, o juízo começa pela casa de Deus. E outra coisa importante, o que não aceitou a Deus, ele já está condenado mesmo. Então, ele só vai participar da segunda fase do juízo, que é a fase de comprovação. E nós vamos comprovar por que as pessoas não estão lá. Então, essa parte, a segunda fase, nós vamos participar, que é a fase de comprovação, que vai ser no milênio. E também tem a fase de execução, que é a terceira e última fase, onde Deus vai dar a sentença de cada um. Então, essa fase agora de investigação, que começou pelos mortos e pela casa de Deus, é a mais importante, porque quando terminar o dos mortos, começa o julgamento de quem?
Dos vivos. Dos vivos. Isso tudo é antes da volta de Jesus. Segundo a profecia de Daniel, o julgamento começou no ano de 1844. Então, se você quiser ver detalhadamente essa profecia, você coloca aí embaixo, eu quero. Se tiver pelo menos 5 pessoas que queiram, né, meu bem? A gente faz uma live sobre isso, não faz, meu bem? Faz sim. Então, queridos, Deus começa o juízo pelos mortos e pelas pessoas que diziam que realmente conheciam Ele. Importantíssimo entender esses assuntos, porque a qualquer momento o meu nome e o seu nome vai passar no julgamento. E nós vimos que aqueles que aceitaram a Jesus, nenhuma condenação há para eles. Então, só serão absolvidos aqueles que têm Jesus. Então, meus queridos, olha só, nós vimos aí que temos esse juízo. Mas quais as coisas que Deus irá julgar, meu bem? O que é que Deus irá julgar? O que será que Deus vai julgar? Talvez você fale assim, mas eu sou tão bonzinho. Tem gente que fala assim, eu não mato, eu não roubo, eu sou tão bonzinho. O que será que Deus vai julgar? E onde é que está escrito, meu bem? Isso mesmo, lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Você vai encontrar essa resposta em Eclesiastes, verso 12 e 14, o que Deus julgará das pessoas. Olha o que diz no verso 13. De tudo que você tem ouvido, o essencial é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Agora olha o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Então a Bíblia traz para nós aqui que nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Esse é o nosso dever, porque Deus vai trazer a juízo todas as obras. Tudo que nós fizemos, quer seja bom, quer seja ruim, até aquilo que a gente fez escondido. Diante de Deus não tem nada que tem como passar assim, sem que Ele veja. Deus vê absolutamente tudo. Muito bem. Então, olha, nós vimos aí que tudo que nós fizemos será julgado. Então, precisamos termos conhecimento para sabermos o que fazer. Olha só, então nós vamos ver agora se tem o juízo, tem o julgamento, qual a lei. Se você comete um acidente de trânsito, você é julgado pela lei de trânsito. Se você bate em sua esposa, que Deus a livre, vamos dizer, um homem que bate na esposa é julgado pela lei Maria da Penha. Então, com que lei é que tereis? Todo julgamento tem que ter uma lei. Qual é a lei que Deus vai usar para fazer esse julgamento da nossa vida? Vamos ver? Está lá em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. Olha a lei que Deus vai usar. Olha só, Tiago diz assim, porque qualquer pessoa que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só mandamento, torna-se culpado de quebrar todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também falou, não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, está como transgressor da lei. Aí, olha só o que mais ele diz aqui. Então, se você não faz uma coisa, mas faz outra, qual é a lei que tem escrito, meu bem, que não pode matar nem adulterar? É a lei dos 10? Aquela que Deus escreveu com o dedo dele na pedra, né? Você vai conhecer mais isso nesses próximos dias. Aí ele continua, assim falar e assim proceder, com aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Então, essa lei dos 10 mandamentos é chamada aqui na Bíblia de lei da liberdade. É por ela que todo ser humano vai ser julgado. Que maravilha! Então, nós vimos aí que vai ter um juízo, terá um julgamento, tem a lei. Quem será o juiz, meu bem? Quem será a pessoa que será o juiz? Meu bem, antes só de eu ir para essa pergunta, deixa eu só acrescentar. Por que então que foi vista a Arca da Aliança lá quando começou o julgamento? Porque dentro da Arca da Aliança tem o quê? Tem o quê, meu bem? A lei. A lei de Deus. Por isso que foi mostrada quando iniciou o julgamento no céu, lá em Apocalipse 11, verso 18 e 19, que mostra a Arca da Aliança, porque a lei de Deus está lá dentro.
Agora, qual é a próxima pergunta, meu bem? Isso, mas em João, capítulo 5, verso 22, vai nos mostrar quem será o juiz, né? Nós vimos aí que terá um julgamento, terá um tribunal, terá a lei, que sabemos que foi a lei dos 10 mandamentos, seremos julgados por esta lei. E quem será o juiz, né? Vamos ver quem será o juiz? Capítulo 5 de João, verso 22, disse também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Então Jesus, ele é o Juiz. Ele é o juiz. Você fica feliz em saber que Jesus é o juiz? Quando o juiz é um amigo da gente, a gente fica feliz, não fica? Sim, pois é, olha só, você ser julgado por alguém que ama você, fica mais fácil, não fica? Do que ser julgado por alguém que não te conhece e não te ama. Então, esse juízo será com alguém que te ama muito e deu a vida por você. Então, você não deve ter medo desse juízo. É estar com Jesus, obedecendo a Jesus, fazendo a vontade de Jesus, você vai estar bem. Agora, olha só, julgamento, nós vimos aqui que existe o julgamento. Para o julgamento tem que ter a causa, o juiz, tem que ter a lei, mas também tem que ter o quê? Advogado. Não pode, ninguém pode chegar ao juiz sem ter um advogado. Então precisamos de um advogado de defesa. E quem será o nosso advogado de defesa, meu bem? A Bíblia fala quem será o nosso advogado. Vamos ver? Aqui na epístola de 1 João, a cartinha de 1 João, capítulo 2, verso 1, diz: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus também, ele é o nosso advogado. Ele é o juiz e o advogado. Amém. Olha só, preste atenção à importância de você aceitar Jesus Cristo. Ele é o juiz e ele é o teu advogado. Tem como você perder essa causa? Tem como você ser condenado? Não tem, porque você merece a condenação. E ele disse, olha, a condenação de Cícero, eu vou no lugar dele. Eu morro no lugar dele. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu no seu lugar, Joaci Arruda. Ele morreu no seu lugar, Vera Maria. Ele morreu no seu lugar, Lindalva. Ele morreu no seu lugar, Assis. Todos vocês que estão aí, ele morreu no seu lugar, Jorge. E nesse juízo, se você aceitou Jesus, ontem muitos aqui disseram que aceitavam Jesus como seu Salvador, ele pagou seus pecados, e nesse juízo você continuar firme até a volta dele, você será absolvido. Não tem como você ser condenado tendo o juiz do seu lado e o advogado do seu lado, e um juiz que deu a vida por você. Imagina só. Amém. Então, queridos, olha que importante. Então, para ter tudo isso, tem o juiz, tem a causa, tem advogado, tem tudo. Quem é que comparecerá no julgamento? Quem será os réus que serão julgados? Quantos comparecerão a esse julgamento? Só alguns? Só aqueles que bebem? Só aqueles que jogam? Ou quem será que vai se apresentar nesse julgamento? Você já fez parte, já foi julgado alguma vez? Alguém já te convidou para algum julgamento? Então, olha só, gente, preste atenção, quem comparecerá nesse julgamento. Qual é o local, amor, que nós vamos abrir? Isso, está lá em Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Tá bom, Lúcia? Deus te abençoe, Lúcia. Seja bem-vinda. Vamos ver. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então a Bíblia diz que todos vão comparecer. Não tem essa de dizer assim, eu sou muito bonzinho, eu não vou comparecer. Não, você vai. Mas como que você vai comparecer? Você está aqui. E quando chamar seu nome? Chamar Ana Paula e falar meu nome todinho. Quem é que vai comparecer lá? Eu estou aqui.
Jesus, como é o nosso advogado, ele comparece. Quando você tem um juízo e você não pode ir, quem vai é o seu representante, o advogado. Isso é muito especial. Muito importante, gente. Olha só, imagina só, vão te julgar e chamam o seu nome. Você não está lá, não tem um advogado lá. Como é que tu vai ser absolvido? Não tem como. Mas se você aceitou Jesus, vai chamar teu nome, esse advogado vai lá e é amado pelo juiz, que é o Pai, e Deus vai te salvar, que Jesus é o próprio juiz, né? Ele mesmo vai te salvar. Ele é advogado e juiz seu. Então, a importância de aceitar Jesus como seu Salvador. Se você ainda não aceitou, você precisa fazer isso, meu querido. Deus te abençoe e te fortaleça. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Agora, querida, nós vamos ver como não ser condenado, né? Vamos ver o que fazer. Está lá em Romanos 8, capítulo 1. Para eu não ser condenado, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu preciso fazer para não ser condenado? Preste atenção, isso é muito importante, tá? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, preste atenção. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O que é isso, andar segundo a carne? Seguindo seus próprios desejos, suas próprias vontades, mas anda guiado pelo Espírito Santo. Para que você não seja condenado, você tem que estar em Cristo Jesus. Como meu esposo falou, nós precisamos aceitar as condições que Cristo quer para a nossa vida. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Não andar segundo os nossos próprios desejos, nossas inclinações, mas viver guiados pelo Espírito de Deus. Olha só, o verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém? Você quer ser filho de Deus? Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Então você tem que colocar a palavra de Deus na sua cabeça, para que o Espírito Santo tenha muito com que lidar e guiar você. Você só tem como ser guiado se você souber a vontade de Deus, não é isso, meu bem? E é por isso que nós estamos aqui, para te ajudar, para você entender as verdades especiais da palavra de Deus. Prestaram atenção à importância de estudar a palavra de Deus? Esse juízo está próximo, muito perto de acontecer. E aqueles que não forem absorvidos irão para o lago de fogo e perder a vida eterna. É triste, mas você que está aqui assistindo, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo a qualquer momento pelo YouTube ou pelo Facebook, você tem a chance de ter a vida eterna. Jesus já te deu a vida eterna. Só precisa você ir pegar. Lembra dos 6 passos? É tua vida eterna. Você só precisa ir buscá-la das mãos de Jesus. Então, quando tudo isso, meu bem, esse julgamento acabar, né? Quando tudo isso terminar, o que acontecerá quando Jesus terminar esse julgamento? Vamos ver, está lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 11 e 12. Quando acabar todo esse julgamento que Jesus está fazendo, e nós vamos estudar mais sobre isso depois, tá? Deus está no controle de tua vida. Veja só, quando acabar esse julgamento, o que acontecerá. Eu queria dizer para você que o julgamento de Deus não é para nos condenar, é para nos salvar. Porque condenado a gente já é. Porque o salário do pecado é o quê, meu bem? A morte. E nós pecamos à beça. Mas o sangue de Jesus nos limpa e nos lava de todo o pecado. Mas esse é o momento agora. Nós estamos no período da graça. É o período de achegar junto ao trono da graça e buscar consolo, buscar correção, buscar restauração. Mas quando Jesus terminar, ele vai dizer como ele disse lá na cruz. Lembra quando Jesus estava morrendo na cruz? Ele disse: está consumado. Você lembra disso, meu bem? Lembro, sim. Quando ele terminar, ele vai dizer: está feito. E então,
Aí você vai ler agora na sua Bíblia o que ele vai dizer. Capítulo 22, verso 11, ele vai dizer o seguinte: quem é injusto, seja injusto ainda, e o que é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então, nesse momento, quando ele terminar, ele vai dizer: agora acabou. Aquele que estava no processo de ser santo vai continuar até o final. Aquele que estava assim, ó, que não queria saber nada, vai continuar sem querer saber nada. O coração vai estar duro, vai ter endurecido. A porta da graça vai ser fechada. Agora a Bíblia fala quando começa o julgamento, mas ela não fala quando? Quando termina. Nós não sabemos quando vai terminar, mas Jesus deixou os sinais da volta dele. E aqui, depois que ele disse assim, ó, depois que ele diz aqui o que eu li para você no verso 11, que cada um continue, o que é sujo continua se sendo sujo, e o que está no processo de santificação continua a santificar-se. Ele diz assim: e eis que eu venho sem demora, e a minha recompensa está comigo para eu dar a cada um segundo a sua obra. Então, quando Jesus termina o julgamento, ele volta, a porta da graça se fecha e Jesus volta para buscar aqueles que tomaram a decisão, que deixaram ele limpar o coração, que deixaram ele morar no coração, que foram transformados por dentro, porque aí ele vai transformar a gente por fora e vai vir nos buscar. Você não pode perder essa oportunidade. A porta da graça está aberta para mim e para você hoje, agora. Nós não sabemos quanto tempo mais nós temos. Muitas pessoas amanhã, infelizmente, não vão acordar, vão dormir, não vão acordar. Outros vão ter acidentes, outros vão ter morte no hospital de doença. Mas, enquanto nós estamos vivos, nós temos que decidir. E a palavra de Deus nos chama para a gente fazer essa decisão quando? Hoje, agora. Queridos, é muito importante esse estudo de hoje. Por quê? Porque nós descobrimos aqui o que fazermos, a nossa parte, o que é que nós devemos fazer para estarmos firmes, para sermos absolvidos. Você preste atenção como é importante aceitar Jesus como seu Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita sabedoria. Então, eu quero fazer aquele testezinho que eu faço todo dia com você, para você aprender, para você lembrar do que você aprendeu hoje. É muito importante. O Senhor Deus te deu essa chance hoje para você estar nessa live, para aprender mais sobre a vinda de Jesus, sobre esse assunto que é tão importante, sobre o juízo, que a qualquer momento eu ou você podemos passar por esse julgamento, tá bom? Vamos lá, eu quero fazer a pergunta, aquele momento que você escreve sim, tá bom? Se você acredita, se você quer, você vai escrevendo sim aí. Vou fazer a pergunta para você, tá? Eu acho muito legal esse momento, porque você, falando sim, você entendeu o que está acontecendo, né? Entendeu o estudo. Queridos, olha só. Você deseja obedecer à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Você quer obedecer à palavra de Deus e principalmente aos mandamentos dele. Amém. Fala assim aí se você quer. Eu quero. Eu luto todo dia para obedecer os mandamentos de Deus. Aquele que ele escreveu com o dedo dele na tábua de pedra e entregou para Moisés. Foi o próprio Deus que escreveu. A única parte da Bíblia que não foi o homem que escreveu, foi o próprio Deus. Olha, o Lima diz que quer guardar os mandamentos de Deus. A Cristiane também, a Cláudia, a Alcides, aleluia. Todo mundo quer guardar a lei de Deus. E você também, que precisa e que está assistindo aí, mesmo que não seja ao vivo, coloca sim aí que quer guardar a lei de Deus, tá bom? É assim, guardando os mandamentos de Deus, como a Assis falou, como o Jorge falou, que quer guardar os mandamentos de Deus, a Joelma também, o Joaci, todos querem guardar os mandamentos de Deus, a Valdívia também quer guardar os mandamentos de Deus. Muito bem, minha amiga Valdívia, ela mora lá no sertão de Pernambuco. Deus abençoe, Valdívia. A Vera também quer.
Então, meus queridos, olha só, a outra pergunta que é importantíssima também para nós estarmos em pé diante desse juízo, olha só. Você aceita Jesus como seu Salvador e o constitui como seu advogado pessoal? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador e contrata Ele como seu advogado pessoal? Queridos, esse é o momento. Lúcia falou que quer. Louvado seja Deus, Lúcia Figueiredo. Eu também quero. Queridos, olha, vocês sabem o valor de um advogado bom hoje? É uma nota, um dinheirão, um advogado. E Jesus está de graça para você. Ele está pronto, só esperando você contratar Ele. Como é que você contrata Ele? Dizendo, eu quero, Senhor, aceitar. Assim como Alcides está falando aí, escrevendo que quer Ele como seu advogado. A Cristiane, tá? O Jorge, lá de São Paulo, também disse que eu quero esse advogado. Contrata Jesus, Ele é de graça, Ele é voluntário para você. O melhor advogado do planeta, do universo, está pronto para te atender a qualquer momento. Amém. Eu conheço um amigo que precisou de um advogado bom. Era uma luta para falar com esse advogado. Mas o melhor advogado do mundo, que ele é o juiz também, está 24 horas à tua disposição para você sair dessa enrascada do julgamento. Porque todos nós compareceremos nesse julgamento. E você indo com um advogado, que é Jesus Cristo, não tem como perder. Você será absolvido e ganhará a vida eterna. Amém. Então, meus queridos, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, esse é o momento. Escreve sim aí, como vocês estão falando, escrevendo. Mili aceitou, aleluia. Louvado seja Deus, Jamile. Só com Jesus mesmo a gente consegue. É desse jeito, Jamile, que Jesus está chamando. Ele quer você, quer auxiliar você nesse julgamento. Todos nós precisamos de estarmos com Jesus. Amém? Amém. Eu estou feliz pelas suas decisões. Aceitar Jesus é a melhor coisa do planeta. Tem 17 anos que eu aceitei Ele. Eu aceito Ele todo dia na minha vida. Todo dia quando eu acordo, Senhor, eu aceito o Senhor de novo. Todo dia você precisa aceitar Jesus. E assim você vencerá. Em breve Jesus vai abrir essas nuvens e vai nos levar para um lugar que não terá mais dificuldade nenhuma. E eu sei que você quer ir para lá. Eu também quero. Vamos junto com Jesus. Ele é o nosso advogado, o nosso rei, o nosso salvador. Eu quero orar por você pela essa decisão que você tomou de entregar a vida a Jesus Cristo. E eu estou orando para você que ainda não se batizou, se batizar em nome de Jesus. Tomar a decisão, como a Bruna, a filha da Joelma, tomou, que vai se batizar em nome de Jesus. E eu quero ver também o batismo de Jamile e de Rodrigo, em nome de Jesus. E da família de Dona Edna, a Dona Edna e a Ludmila, Josi, todos vocês se batizando em nome de Jesus. Todos que estão aqui nessa live podem tomar essa decisão. Se você ainda não se batizou nas águas, agora é o momento. Deus quer te abençoar. Quando você se batiza, você assina o papel lá dizendo, eu estou com o contrato do meu advogado Jesus Cristo. Você assina um contrato com Ele para a vida eterna. Amém? Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, grandioso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor proveu todas as coisas para a nossa salvação. O Senhor deu o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E esse julgamento, Senhor, é para nos salvar, não é para condenar, é para salvar. O Senhor luta para salvar. Ajuda cada um que aqui esteja, que Teu Espírito Santo toque no coração deles, que eles entendam, Senhor, que precisa aceitar Jesus Cristo como seu advogado, como seu salvador. Amém. Abençoa cada um, que eles tomem essa decisão. Os que não tomaram ainda, eles tomem a decisão de se entregarem a Ti. Amém. Os que estão aqui ao vivo, aqueles que irão assistir depois, Senhor, que Teu Espírito Santo ganhe a vida, ganhe o coração deles. Amém. E vivam neles para que eles possam, Senhor, estar pronto para esse juízo
e serem absorvidos e morar na tua casa, nas mansões celestiais. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus por sua vida, por você que aceitou Jesus Cristo hoje na sua vida como seu Salvador. Nunca desista disso, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Você é uma pessoa do céu, você é um ser que Jesus ama muito, tá bom? Eu quero agradecer a vocês que compartilharam. Depois vai lá no meu YouTube, lá Cícero Bezerra Silva, e se inscreve lá para a gente também ter seguidores lá, tá bom? Deus abençoe a todos. Hoje foi uma bênção, tenho bastante pessoa, todo mundo comentando. Eu estou feliz. E você está feliz? Então, olha só, amanhã, não esqueçam, às 19 horas, 7 da noite, estaremos aqui de novo, tá bom? Uma boa noite para você e até amanhã. Você está no Caleb Online. Tchau!